Bem-vindos, irmãos. Prazer para quem não me conhece. Pastora Sayonara, Sayô. Sejam bem-vindos. É um prazer trazer a palavra do Senhor para vocês nessa noite. E eu fico constrangida, gente, com o amor de Deus. Eu fico assustada às vezes. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando Flavinho me falou que eu ia trazer a palavra, eu sempre gosto de buscar do Senhor. Eu peço sempre direção para Deus. Claro que nós devemos fazer a nossa parte, estudar, amém? Estudar, entender do assunto, mas eu gosto de pedir direção ao Senhor do que eu vou trazer para a igreja. Irmãos, e me deu um bloqueio que nunca tinha acontecido comigo. E eu orando, buscando ao Senhor, falando: Senhor, me direcione. E eu lia a Bíblia, lia textos, buscava, fazia o meu natural e eu não estava entendendo, porque parecia que eu estava bloqueada, travada, não estava entendendo nada. Estava acordando de madrugada já preocupada, falando: Senhor, o que está acontecendo comigo? Não estou entendendo, o Senhor não fala também, eu vou ler e também não flui, não vai. E aí, o Senhor, Ele me direciona para essa palavra que eu vou trazer hoje para vocês. Essa palavra eu ministrei ela 2 anos atrás. Eu não sei se algum dos irmãos que estão com a gente há mais tempo vai recordar. E quando eu chego aqui no culto e eu vejo Deus agindo já, desde o louvor até o profético, até aqui, eu fico ainda mais maravilhada. Eu falo: agora eu entendi, Senhor. O Senhor não queria algo que eu procurasse em outro texto, algo diferente, mas que o Senhor queria que eu trouxesse esse texto nessa noite. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Isaías 53. Acho que você já entendeu aí o louvor profético. Isaías 53. Esse aqui não tem retorno, né? Como que funciona? Tem não, né? Não, eu grito. Vamos ler lá, irmãos? Eu gostaria de falar com vocês nessa noite a respeito. O tema da minha palavra é a cruz de Cristo, o palco do amor de Deus. Vamos ler lá? Versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achava em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade
e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Feche os seus olhos aí mais um pouquinho. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque sabemos, Deus, que a tua presença está neste lugar. Deus, muito obrigada, Deus, porque sabemos que o Senhor já tem feito grandes coisas até esse momento. Pai, nós colocamos, Deus, mais uma vez os nossos ouvidos, o nosso coração, os nossos olhos, Senhor, voltados a Ti, Pai. Fala conosco, Senhor. Conduza essa palavra. Pai, que durante a ministração o Senhor possa curar, o Senhor possa resgatar, o Senhor possa salvar, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer, Deus, entendimento, discernimento, Deus, perante a Tua palavra. Nós oramos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, Deus, Ele não deixa em um letreiro, Ele não escreve no céu, Ele não deixa esculpido em algum lugar o quanto Ele nos ama, amém? Mas Deus, Ele esculpiu na cruz do Teu Filho, bem grandão, para todo mundo ver, um eu te amo bem grande, amém? Se você quiser saber do tamanho do sentimento de Deus pela sua vida, olhe para a cruz de Cristo. Há 700 anos antes de Cristo, Isaías ele registrou essa obra tão preciosa a respeito de Cristo. A morte de Jesus, irmãos, ela não foi um acidente. A morte de Jesus, ela já foi algo agendada pelo Senhor. Ela já estava programada. Jesus passar por tudo e por todas essas coisas, por amor a mim, por amor à sua vida. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma desconsiderar a grandeza, a profundidade e as implicações dessa verdade, amém? Cristo, Ele nasceu para morrer, para ser substituto, representante no nosso lugar. Todos estávamos destinados ao inferno, mas Cristo se entregou por mim e por você, para que houvéssemos, para que pudéssemos ter vida eterna. A cruz de Cristo, além de ser um fato já planejado na eternidade, ela expressa para mim e para você um gesto, querido, de maior amor de Deus pelas nossas vidas. Você não é um acaso, amém? Independente de onde você cresceu, independente de onde você nasceu, independente da forma que você foi gerado, independente da forma que você chegou até aqui, os caminhos que você trilhou até aqui, foi pago um alto preço pela minha vida e pela sua vida, irmãos. E nós precisamos entender a grandiosidade da cruz de Cristo, a grandiosidade e a profundidade do amor de Deus pelas nossas vidas, a ponto de entregar o seu Filho santo, justo, reto, para morrer no nosso lugar. Então eu já queria falar com você que se existe alguma dúvida ainda de que Deus te ama, queridos, profetizo que você vai sair daqui hoje cheio desse amor, com o entendimento da grandiosidade desse amor de Deus pela sua vida. Quem levou Jesus a Cristo? O que resultou
o Calvário de Cristo. Jesus, ele não foi para a cruz porque os judeus os perseguiram, porque Judas o traiu, porque o Sinédrio, de forma ilegal, formulou 2 acusações pesadas contra ele. Não foi porque ele fez motim, né? Não foi porque ele blasfemou, porque ele fez confusão. Não foi porque Pilatos, de uma forma totalmente covarde, preferiu fechar os seus olhos, não lutar, né? Pelo que ele acreditava, que Jesus não era ali o errado da situação. Não foi por isso também. Não foi porque a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. Não foi por isso. Então, quem levou, por qual razão Jesus foi para a cruz? Vai lá na Bíblia comigo, volta lá no texto. Versículo 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5, parte A do versículo. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Versículo 8, parte B. Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Versículo 12, parte B. Aí logo depois do ponto e vírgula. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Queridos, quem matou Jesus naquela cruz, quem levou Jesus para aquela cruz, não foram os soldados, não foram os açoites, as torturas. Quem levou Jesus para aquela cruz foi nós, o nosso pecado, as nossas transgressões. Foi por esse motivo que Jesus ele passou por tudo e por todas as coisas. E daí a gente já começa a entender a malignidade do nosso pecado. Irmãos, quão sujo é o nosso pecado. Quão repugnante é o nosso pecado, as nossas transgressões. Quão sujo é o caminho que o mundo aí fora tem pregado, tem levado as pessoas, tem te tentado. Foi por esse motivo, irmãos, que Jesus ele foi para a cruz. E isso nos mostra a imensidão e a grandeza do amor de Deus para nós. Continuando, quem levou Jesus para a cruz? Se nós formos olhar versículo 6, parte B, olha lá. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 10, parte A. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Versículo 4, parte B. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quem levou Jesus para a cruz? Além dos nossos pecados, queridos, Deus, o nosso Pai, foi quem enviou Jesus para a cruz. Está claro no texto? O amor de Deus pela nossa vida, um amor tão grandioso. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele pega o seu filho precioso e Ele o entrega na cruz. Por amor a nós. Por amor a você. Irmãos, esse amor nos constrange. Constrange só a mim. Quando nós olhamos para o tamanho do sacrifício de Jesus, quando nós olhamos pelo amor, por tudo que Deus fez, para que nós pudéssemos um dia morar com Ele, irmãos, se nós não ficarmos constrangidos, tem algo errado. Tem algo errado, irmãos.
Diante de tanto pecado, nós pecamos até sem ver, assim ou não é? Como diz Paulo, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço toda hora, agora o bem. Irmãos, que você possa sair daqui nessa noite, impactados por esse amor grandioso do nosso Deus. Os nossos pecados levaram Jesus à cruz, mas foi Deus, foi o nosso Pai que o enviou. O Pai, Deus, lançou sobre ele nossas iniquidades. É algo que às vezes a nossa mente, irmão, não consegue entender. Quantos aqui são pais? Levanta a mão aí. Fala a verdade, você teria coragem de entregar o seu filho por outras pessoas? Eu não teria, gente. Então é algo que vai além do nosso entendimento. É algo que vai além de tudo que a gente pensa, irmãos. Nós não conseguimos achar explicação. Então nós precisamos abrir o nosso coração verdadeiramente e receber esse amor grandioso. Toda vez que nós negociamos com o pecado, toda vez que nós nos entregamos, nós ferimos a Deus, irmãos. É a mesma coisa de você olhar para Deus e falar: Senhor, hoje eu não te quero. Hoje eu escolho o pecado. De uma forma consciente, amém, irmãos? Somos seres pecadores. E volto a falar, às vezes a gente peca sem perceber. Mas Deus nos dá escolhas, temos escolhas. Nós podemos escolher entre viver uma vida santa e viver uma vida reta com o Senhor, do que viver uma vida entregue ao pecado. Para que nós pudéssemos morar com Ele, Ele entregou o seu Filho. Jesus, Ele foi para a cruz, irmãos. Ele se entregou porque Ele nos ama. Jesus Cristo foi voluntariamente. Jesus tão lindo, tão maravilhoso, que Ele não questiona. Ele não tinha pecado, Ele não tinha motivo. Ele não precisava. Mas aqui fala, né? Ele não abriu a sua boca. Ele obedeceu. Versículo A4, parte A. Olha lá. Certamente Ele tomou sobre si. Jesus não teve dúvida. Jesus, em hora nenhuma, falou: eu não vou, eu não mereço. Ele cumpriu com o propósito que lhe foi proposto. Versículo 10. E a vontade do Senhor prosperará nas tuas mãos. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus, Ele não foi uma vítima, amém? Porque Satanás, às vezes, ele coloca umas coisas nada a ver na cabeça, né? Uns questionamentos. Jesus, Ele não foi uma vítima. Jesus, Ele não caiu em uma armadilha, né? Em uma trama. Foi algo que foi tramado para que Ele fosse para a cruz. Jesus, Ele não foi um mártir. De acordo com alguns apóstolos, alguns homens de Deus, Jesus não foi. Jesus, Ele não caiu num esquema armado, num esquema corrupto. Ele não foi como um cordeiro esperneando, reclamando, falando: eu não vou. Jesus foi voluntariamente. Ele veio para morrer, irmãos. Ele veio para ir para a cruz, para se entregar por nós. Ele veio para cumprir com o propósito de Deus nas nossas vidas. Você pode glorificar o Senhor por isso? Glória a Deus. Quão grandioso é esse amor. E Jesus, irmãos, Ele passou por várias coisas. Que tipo de sofrimento Jesus suportou na cruz? Jesus suportou o sofrimento moral, sofrimento espiritual, sofrimento emocional. Olha lá no versículo 3 o que fala: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado
e dele não fizemos caso. Irmãos, Jesus recebeu o sofrimento repulsivo. Aqui fala que os homens tampavam o rosto. Se imagina aí numa situação de repulsa, de nojo. Foi por isso que Jesus passou. As pessoas desprezavam Jesus. Ninguém se importava pela causa dele. Naquele momento de cruz, ninguém sofria, ninguém pensava em algo que poderia tirar Jesus daquela situação, pelo contrário. Jesus, ele teve uma experiência, irmãos, profunda de dor. Tem noção? Às vezes a gente sente uma dor de cabeça, um desconforto, uma dor de barriga. A gente está chorando, está sofrendo, não que não doa, amém, gente? Mas Jesus, o sofrimento dele foi uma dor profunda na alma, emocional. Ele foi rejeitado pelos religiosos da época, pelos seus discípulos, pelas autoridades. E acredito eu que o pior de tudo, irmãos, Jesus na cruz, ele foi afastado de Deus. A nossa iniquidade, os nossos pecados eram tão pesados, porque por alguns momentos Deus se afasta de Jesus. Se imagina aí agora uma criança, quando você era pequenininho, aquele momento ali que você se sentiu inseguro, que os seus pais te deixaram em algum lugar. O pai de Jesus, o seu pai, a quem ele tanto ama, se afastou. A presença de Deus, ela foi retirada de Jesus. Jesus, ele foi rejeitado pelo seu povo. Judas o traiu, Pedro negou, outros fingiam que não conhecia. Lá no versículo 2, olha o que diz lá. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Tem gente que fala que Jesus era feio. Quem já ouviu isso aqui? A Bíblia ela não está falando disso, amém, gente? É porque a situação, Jesus ele foi tão humilhado, ele foi tão desprezado. Os nossos pecados, as nossas iniquidades eram tão horrorosas sobre Jesus que não havia beleza, não havia formosura. As pessoas zombavam de Jesus, as pessoas riam de Jesus. Ele teve as suas mãos rasgadas, os seus pés rasgados, castigos físicos severos. Imagina a cena, eu gosto muito. O povo às vezes passa aquela cena do filme. Como que chama o filme? Paixão de Cristo. E eu acho que aquele último que foi lançado, ele retrata bem, né? Eu acredito eu que foi muito pior do que aquilo. Mas ele retrata bem, é bom, irmãos, de vez em quando a gente vê. Porque às vezes a gente fica meio limitado com os olhos da fé. É errado, amém? Nós andamos por fé e não por vista. Mas de vez em quando pega aquele filminho lá e vai assistir. E não desvia o olho não, porque às vezes a cena é pesada, a gente faz assim. Irmãos, o nosso pecado sobre Jesus era tão horrendo, tão pesado, que não havia beleza, não havia formosura. Ele foi humilhado, ele foi desprezado. Mas como nós já lemos lá no versículo 4, ele se entregou como sacrifício. Ele se entregou por nós, irmãos, como sacrifício vivo, para que um dia, em nome de Jesus, quando Jesus voltar, nós possamos ir morar no céu com ele, para nos dar a vida eterna. Jesus sofreu angústia, Jesus sofreu sede, Jesus sofreu cãibras, Jesus sofreu dores, falta de ar, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Ele foi oprimido, pressionado, colocaram nele uma coroa de espinhos para o ridicularizar. Tem noção, irmãos?
O sofrimento, ele foi tão grande que ao meio-dia o mundo entrou em colapso. O sol escondeu o rosto. As pedras se arrebentaram nos vales, os túmulos foram abertos. Porque o Filho de Deus foi ferido pelos nossos pecados. Você tem noção o quanto nossos pecados são pesados? Quantas as nossas iniquidades são pesadas? Mas alguém morreu por nós, irmãos. Jesus se entregou por nós. Mesmo sendo miseráveis, mesmo sendo pequenos, pecadores, pobres, cegos, nus, Jesus se entregou por nós. E através de Jesus nós temos livre acesso ao Pai. Através de Jesus nós iremos morar no céu. E como está sendo o nosso comportamento, irmãos? Como está sendo a nossa postura no reino? Nós precisamos parar de brincar com coisa séria. Irmãos, nós precisamos nos entregar ao amor de Deus. Esquecer tudo. Esqueça coisas. Esqueça pessoas que te afastam de Deus. Esqueça situações feridas. Foi pago um alto preço pela nossa vida na cruz. Aleluia. Através de Jesus somos libertos, somos curados, somos transformados. Glória a Deus. E como Jesus, ele reagiu a tudo isso? Ele mansamente se entregou a tudo. E como diz lá no versículo que nós lemos, ele não abriu a boca. Lá no finalzinho do 12 diz, ele intercedeu por nós. Ele intercedeu por nós, ele se entregou por você. Ele se entregou por mim. E qual foi a recompensa de Jesus? Versículo 10, parte B. Verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele venceu a morte, irmãos. Ele ressuscitou. E ele tem vida eterna. Versículo 11 e 12. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus remiu um povo para Deus. Ele nos resgatou. Lá no versículo 12, Jesus chama um povo para si. Quando Jesus foi para a cruz, ele olhou para você e falou: vem para mim, você é meu, você pertence a mim. Irmãos, ele te escolheu, você é filho. Através de Jesus, você se torna filho. Nós somos a recompensa de Jesus. A cruz, ela não foi um sinal de derrota, e sim, irmãos, um sinal de vitória. Na cruz, irmãos, há perdão pelos nossos pecados.
O diabo, quando ele olhou para Jesus, passando a trajetória de cruz, não foi assim? Se a gente for olhar quando o diabo tentou Jesus, o diabo olhou para Jesus como se ele já fosse um derrotado. Mas quando Jesus ele foi para a cruz, ele conquistou a vitória. Ele derrotou o diabo, ele derrotou a Satanás. E hoje nós temos livre acesso à presença do Pai. Sabe, irmãos, nós precisamos acordar. Nós precisamos despertar. O diabo, ele é um ser derrotado. Jesus conquistou a nossa vitória. Mas muitas vezes nós nos rendemos aos enganos do diabo. Muitas vezes nós procuramos, com as nossas próprias mãos, um caminho torto, um caminho errado, um caminho da desobediência, um caminho que nos levará à maldição. Irmãos, não despreze o sacrifício da cruz. Não despreze o amor de Deus, o amor de Jesus pela sua vida. Sabe, quando nós temos revelação do quão grande esse amor é, as outras coisas ficam fáceis. Irmãos, não existe problema, não existe obstáculo, não existe dificuldade que seja maior do que Jesus passou na cruz por nós. Não existe enfermidade. Sabe, o nosso Deus, ele cura, ele tem poder. O nosso Deus, ele faz milagres grandiosos. O Senhor, ele está cuidando de nós, mas isso é uma consequência da nossa vida com Ele. Irmãos, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos entender e aprender a entregar a nossa vida sem resistência na presença de Deus. Uma vida preciosa foi dada para mim e para você, para que um dia nós possamos ir para a eternidade com o Senhor. Mas até quando iremos negociar? Até quando iremos brincar? E talvez você esteja aqui nessa noite com o sentimento de que eu não sou merecedor. Irmãos, nós não somos mesmo. Graças a Deus que não é por merecimento, amém? Não é por merecimento. Talvez o diabo tenha te macetado, jogado coisas na sua mente, falando que você não pode, que você não foi capaz, que você não é capaz. Irmãos, nós não somos mesmo. É pela cruz, é pelo sacrifício de Jesus. Nós só precisamos olhar para Cristo, irmãos, e não negociar com as coisas desse mundo. Até porque quantas vidas estão sendo perdidas nesse mundo, porque vai brincando, vai brincando, vai brincando. E no mundo o diabo não brinca de ser diabo, amém? Irmãos, nós precisamos entender a profundidade desse amor. Nós precisamos entender o preço que foi pago pela nossa vida. E a gente precisa entender também que Jesus fala assim, ó, vem do jeito que você está. Não permaneça assim, mas venha da forma que você está. Porque nele há cura, nele há transformação, nele há restauração. Sabe, chega em casa essa semana, pega esse texto, medita nele. Talvez esses dias tenham sido para você entender. Talvez você tenha passado por alguma luta, você tenha se sentido fraco. Medite nesse texto. Medita e pede ao Senhor. Ora, irmãos, fala com Deus, fala, Senhor, revela a mim, toque em mim, fala comigo.
comigo. Irmãos, mas não continue nessa posição. Tem vida eterna para nós, amém? Olha para a cruz. Independente das circunstâncias, independente da dificuldade, olhe para a cruz. O que vai nos manter de pé? Olhar para a cruz. O que vai nos fortalecer? Olhar para a cruz. Não coloque as suas expectativas em pessoas. Não coloque as suas expectativas em coisas. Olhe para Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. A hora passa tão rapidinho. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, nós te louvamos. Te louvamos nessa noite, Pai. Te damos graças. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigado, Senhor. Porque mesmo sem merecermos, o Senhor entregou Jesus, seu Filho, para que pudéssemos, Senhor, ter relacionamento contigo. Para que pudéssemos, Senhor, um dia ir morar no céu. Ah, Pai, nós sabemos, ó Deus, que somos pequenos, Pai. Sabemos, Deus, que não temos força às vezes. Sabemos que muitas vezes negociamos com o pecado. Pai, mas eu quero orar nessa noite, Senhor, e te pedir, Pai, fortaleça-nos, ó Deus. Ah, Pai, nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós erramos. Nos perdoa, Deus, pelas vezes que ferimos o Senhor, Deus, com o nosso pecado. Nos perdoa, Senhor, porque cedemos às tentações. Nos perdoa porque muitas vezes nós damos ouvidos a este mundo que diz que muitas coisas não tem nada a ver. Ah, Senhor, faz de nós, Pai, uma igreja, Deus, igreja do Senhor santa, reta. Ah, Senhor, derrama sobre nós nessa noite, Pai, santidade. Nós clamamos, Senhor, por santidade, ó Pai. Senhor, eu quero orar, Deus, pelos meus irmãos. O Senhor conhece cada coração, Pai. O Senhor conhece, Deus, os limites, as barreiras. Mas nós sabemos que a Tua palavra, Deus, penetra no mais profundo. Por isso, ó Deus, nós oramos, Pai. Traga, Senhor Deus, libertação para o Teu povo. Traga cura, Senhor, para o Teu povo. Pai, que toda escama, Deus, religiosa, Senhor, que todo sofisma, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Pai, que o Teu povo, Senhor, possa se encontrar com esse amor genuíno, com esse amor puro, Deus, que o Senhor tem conosco. Ah, Deus, nós nos rendemos à Tua presença, Pai, nessa noite. Nos colocamos à disposição do Senhor. Nós colocamos, ó Pai, todas as áreas da nossa vida, Senhor, sem resistência alguma. Toma as nossas vidas, Pai, de uma vez por todas, Senhor. Cada área, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te passamos, ó Pai, o controle de tudo e de todas as coisas. Nós te louvamos, Senhor, e exaltamos o Seu nome. Renovamos a nossa aliança contigo, de te adorar, de te servir, de te seguir. Declaramos que nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos, Deus, nós te amamos, Jesus.
Obrigada, Jesus, pelo sacrifício da cruz. Obrigada, Jesus, por ter pago um alto preço pelas nossas vidas. Nós te louvamos. Seja adorado, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Se o apóstolo Paulo fosse continuar essa pregação, ele diria: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Como eu vou me portar diante dessa palavra? Meus irmãos, minhas irmãs, tem coisas que nós pregadores não podemos fazer por vocês. É a decisão. Eu vou ter Cristo como meu Senhor e Salvador, ou eu vou rejeitar todo esse sacrifício que Deus fez por mim? Olha, quero falar em um minuto aqui o que eu falei hoje, na parte da manhã, sobre o dever de todo homem e toda mulher que serve a Deus. O dever de todo homem e toda mulher que se diz ser cristãos. O dever de todo homem e toda mulher que se diz fazer parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É dever de todo membro da igreja de Cristo cumprir 3 princípios. O primeiro, zelar pela unidade do povo de Deus. Diante dessas coisas, como membros, aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, ele precisa zelar pela unidade do povo de Deus. Amar o seu irmão, amar o seu próximo, participar das coisas do Senhor. Segundo ponto, que todo homem, toda mulher de Deus que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida deve fazer, é zelar pela pureza. Zelar pela santidade. Todo homem, toda mulher de Deus, todos aqueles que amam Jesus, precisa zelar pela santidade. Nós precisamos ser santos, como nosso Senhor é santo. Terceiro ponto, todo homem e toda mulher de Deus precisa zelar pela verdade do Evangelho. Precisa zelar pelas verdades bíblicas que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Zelo pela verdade do Evangelho é viver o Evangelho, proclamar o Evangelho, andar como o Evangelho nos chamou. Irmãos, depois dessa palavra a respeito de Cristo, nós devemos fazer essas 3 coisas: unidade, santidade e verdade do Evangelho. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história e que essa palavra seja gravada no seu coração e na sua mente. Deus enviou seu Filho para morrer naquele lugar, para que hoje possamos ter intimidade com Ele. Amém? Vamos orar encerrando esse culto. A decisão é sua. A decisão é sua em servir ao Senhor Jesus Cristo, em amá-lo, em fazer com que a presença dele seja real na sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela palavra do Senhor, muito obrigado por ter ministrado nos nossos corações a beleza do teu propósito em nos salvar, em nos curar, em nos transformar. Te amamos, Senhor, e dizemos sim para o teu Evangelho, sim para a tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, nos guie em sabedoria, discernimento, graça, para que possamos viver e cumprir todo o poder do Senhor em nossas vidas. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos? Amém. Repita comigo: unidade, santidade e verdade do Evangelho. Amém? Estenda suas mãos, eu quero orar com você. Irmãos que nos visitam, Deus abençoe vocês, né? Que Deus possa abençoar cada dia mais a vida de vocês. Volte sempre quando quiser, as casas estão abertas para nós cultuarmos juntos. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Estamos encerrados e até domingo que vem, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus.